Olá, graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 4, Participação do homem na conversão. Amados, no tópico 1, o que é conversão, foi tratado o seguinte assunto: quais os dois aspectos da conversão? E hoje, no tópico 2, o que é arrependimento? Arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. Entendo, o arrependimento faz o homem ficar tão contristado por causa do pecado que ele aceita com alegria o que Deus requer para uma vida de retidão. Assim, primeiro, é necessário esclarecer o fato de que o arrependimento em si não é suficiente para a salvação. Judas Iscariotes, por exemplo, se arrependeu do que tinha feito, mas por não ter exercido fé, morreu como um perdido pecador. Seu arrependimento não foi verdadeiro nem completo. É um pré-requisito à fé salvadora, como diz lá em Marcos, no capítulo, versículo 15. Mas o arrependimento é tão relacionado com a salvação que não podemos falar da fé sem o arrependimento. Pois mesmo sabendo que o arrependimento em si não salva, contudo ele produz o remorso no homem, imóvel a deixar o pecado e entregar-se à graça salvadora de Deus. Mesmo nascendo numa família cristã, mas sem o verdadeiro e completo arrependimento bíblico, não podemos ser salvos, entenda isso. Assim, muitos criminosos endurecidos e viciados, vez por outra, sentem-se remorso, tá? O que Judas sentiu foi remorso, né? Pela sua vida degenerada e seus maus atos, mas não abandona os seus maus caminhos. Sentir mágoa e reconhecer que pecou é remorso, mas não arrependimento. Amém? Assim, o arrependimento só ocorre quando a pessoa resolve deixar o pecado, reconhecendo que necessita de um Salvador. Nós podemos ver o relacionamento entre remorso e arrependimento nas seguintes referências. Observe. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Assim, amados, a palavra contristados deste versículo é traduzido de metameima, no original, e significa ter tristeza pelos pecados. Assim, a palavra arrependimento é metamelomai, e significa mudança de mente. Este versículo mostra claramente que o remorso pode levar ao arrependimento, isso é, uma resolução para a mudança. Tristeza pelo pecado pode conduzir ao desespero ou ao arrependimento. Uma vida toda de lágrimas não apagará, amados, um pecado sequer do livro da vida. Mas a decisão para rejeitar o pecado e buscar a Deus remove todos os pecados, entenda isso. Então, já tratamos os diferentes aspectos do arrependimento. A sequência dos 3 passos do arrependimento são: primeiro, reconhecimento do pecado; segundo, tristeza pelo pecado; terceiro, abandono do pecado. A oração de Davi, quando arrependido, lá no Salmo 51, contém esses 3 passos. Vamos entender melhor isso. Primeiro, Davi fala da convicção divina que o levou a reconhecer o seu pecado. Salmo 51, versículo 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Mas observe, Davi não limita a sua confissão aos seus pecados principais, mas inclui também outras transgressões. Então, o verdadeiro arrependimento não se preocupa com um só pecado, procurando esconder os demais, mas sente aflição pelo pecado na sua totalidade. Segundo, Davi lamenta suas transgressões, um pesar da parte de Deus pelos seus pecados. Ele descreve o viver no pecado não confessado como o oposto ao gozo. E compara a dor da sua consciência pesada à dor física, como se todos os seus ossos estivessem esmiuçados.
Salmo 51, versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exaltem os ossos que esmagastes. No Salmo 38, Davi relata mais detalhadamente a aflição e tristeza pelo pecado. No Salmo 38, versículo 3, 4 e 6. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Amém? Terceiro, Davi fala do pleno arrependimento. Ele abandona o pecado e dedica-se a uma vida justa. Salmo 51, versículo do 9 ao 12. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Segundo esses versículos, amados, Davi estava disposto a abandonar todo o pecado em sua vida. E para nós terminarmos nossa aula de hoje, e ao mesmo tempo ele reconheceu sua incapacidade de conseguir isso pelos seus próprios esforços. O seu arrependimento o levou ao Salvador, que unicamente poderia criar nele um novo coração, dando-lhe vitória sobre os seus pecados, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Na próxima aula, então, tópico 3, o que é fé salvadora? Qual é o tipo de fé que leva à salvação? Amém, amados? Então, observe. O arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento tem mudança, tem transformação. E por isso que nós estamos, a cada dia, aprendendo um pouco mais sobre esses princípios. Para quê? Para que nós possamos falar da razão da nossa fé e pregar o evangelho a todas as pessoas. Use esse material para você evangelizar seu pai, sua mãe, seus irmãos, parentes e amigos. Vamos cumprir a missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta para que nós estejamos respondendo. Porque talvez a sua dúvida pode ser de outras pessoas também. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.